Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse começo do mês de setembro, nós celebramos uma grande santa que é muito pouco conhecida, que se chama Santa Rosa de Viterbo. Então hoje nós vamos falar um pouco desta grande santa que teve um testemunho impressionante, não só na cidade de Viterbo, mas também toda a região onde ela viveu. E vamos comentar sobre a importância da sua vida e a importância desta Virgem consagrada a Deus na Ordem Terceira Franciscana. Então nós já falamos outras vezes desta relação bonita que existe na Igreja entre as Virgens consagradas e os Papas que na sua época precisaram da ajuda e também das orações destas santas virgens que dedicaram a sua vida para Deus. Então isso que é bonito, porque na Igreja Católica o carisma mais humilde e ao mesmo tempo mais importante para a vida da Igreja é justamente este da Virgem consagrada. E muitas vezes, em situações de perigo, o Papa, que é aquele que exerce o cargo mais alto, mais elevado e mais forte em termos de responsabilidade na estrutura da Igreja Católica, então é ele que vai contar com a fragilidade e a humildade de uma virgem que vai sustentar, através da sua oração e do seu sacrifício, a vida da Igreja e o apostolado do Santo Padre. Então nós sempre comentamos a respeito disso, porque nós que somos carmelitas, somos especialmente devotos ao Santo Padre, Vigário de Cristo, sucessor de São Pedro. Então nós sempre explicamos para as pessoas que todos os católicos são obrigados a obedecer o Papa sempre e a ter veneração pelo sucessor de São Pedro, não importa quem ele seja. Ao mesmo tempo, todos os católicos têm obrigação de denunciar os impostores, denunciar os falsos papas, denunciar aqueles que são inimigos da Igreja e que trabalham para demolir e para destruir tudo aquilo que a Igreja Católica sempre fez. Então, quanto mais nós amamos os papas, mais força nós temos de lutar contra os falsos papas e de fazer com que a Igreja possa ter um verdadeiro papa através da nossa oração e da nossa dedicação a Deus e à Igreja. E essa foi a vida de Santa Rosa. Essa menina, com 2 anos de idade, já ficava pedindo para o seu pai para lhe ensinar o catecismo. Ela tinha tanto interesse pelas coisas da religião, ela tinha tanto amor, tanta devoção e tanto desejo de penitência, de oração, que as pessoas viam aquela pequenina indo na igreja, rezando e fazendo jejuns e penitências e se admiravam com a graça que Deus tinha dado para essa menina tão pequena. E foi assim que, com a idade de apenas 8 anos, Santa Rosa de Viterbo decidiu se consagrar totalmente a Deus. Então ela foi com seus pais pedir entrada no convento de Santa Maria das Rosas, que ficava ali na cidade de Viterbo. E a Madre Superiora, julgando que ela era muito nova, não permitiu que ela entrasse na vida consagrada. Então ela continuou vivendo a sua vida de busca de Deus, amando perfeitamente a Cristo e procurando, através das suas penitências, expiar os pecados que estavam ocasionando tantas desgraças para o mundo. E ainda com 8 anos ela teve uma grande doença
e ela estava prestes a morrer. E justamente no dia de São João Batista, Nossa Senhora apareceu para ela e ela ficou completamente curada. E Nossa Senhora disse: olha, não se importe de não ter sido aceita nesse convento. Entre na Ordem Terceira de São Francisco e se consagra a Deus através desta Ordem Terceira que você vai encontrar na mesma cidade. Então ela foi até o padre que era o superior da Ordem Terceira, pediu entrada e assim ela pôde se consagrar a Deus na Ordem Terceira franciscana. E ela continuava com muito ardor a viver uma vida de oração e de penitência. E ela pregava pelas ruas com um crucifixo, andando descalça e dizendo para as pessoas que elas tinham que se converter dos seus vícios e que elas tinham que obedecer o Papa. E é interessante que naquela época o imperador Frederico II estava em conflito com o Papa. E ele estava então fazendo com que as pessoas deixassem de frequentar as igrejas onde os padres estavam em comunhão com o Papa. Então, esse imperador fazia oposição ao Papa da época, Inocêncio IV. Inclusive, fez com que o Papa fosse exilado para Gênova e depois para Lyon. E com isso, ele causou muito prejuízo para a igreja. Até que, ficando sabendo que esta menininha estava convertendo as pessoas e levando as pessoas a amarem a Igreja Católica e a voltarem a estar em comunhão com este verdadeiro Papa, então Frederico II mandou que tanto a menina quanto os seus pais fossem exilados da cidade de Viterbo. E quando lhes deram essa ordem, eles nem sequer permitiram que eles voltassem nas suas casas para buscarem as coisas. Então saíram o pai, a mãe e a menina na noite com neve para irem para uma cidade vizinha, dormiram no caminho e na manhã seguinte, que eles estavam com muito frio e muita fome, foram recebidos por uma pessoa caridosa e com isso eles chegaram numa outra cidade e puderam viver ali por algum tempo. Mas a menina, Rosa, começou a dizer: ele não vai durar muito tempo, ele vai morrer e nós vamos voltar para Viterbo. E exatamente como ela previu, aconteceu. Pouco tempo depois ele morreu e ela voltou para Viterbo e as pessoas se alegraram muito com a sua presença e ela continuou realizando o seu apostolado. Porém, ela resolveu ficar mais recolhida e viver uma vida de mais profunda oração. E justamente por causa da sua penitência, por causa da sua dedicação a Deus, o Papa Inocêncio IV pôde voltar a Roma. E as coisas se apaziguaram e o Papa deixou de ser perseguido por essa casa imperial que queria se apossar dos Estados Pontifícios. Então a gente vê que tudo isso que Deus permitiu foi justamente para que, através dessa menina, Deus pudesse restaurar o trono do papado e fazer com que o Papa Inocêncio IV, que estava sofrendo toda essa perseguição, pudesse voltar a reinar em paz na sua sede de Roma. E era tão impressionante o carisma que estava com Santa Rosa de Viterbo que ela chegava a ressuscitar os mortos. E ela fazia grandes milagres. E uma certa vez as pessoas se perguntavam se ela realmente estava fazendo essas coisas pelo poder de Deus. Então, foi assim que ela disse: olha, ao invés de vocês ficarem conversando, vão até as suas casas, vão nos lugares onde vocês encontrarem e tragam aqui na praça toda a madeira que vocês tiverem. E as pessoas então obedeceram e levaram na praça muita madeira, de tal maneira que fizeram uma fogueira enorme. E depois de pronta a fogueira, Santa Rosa pôs fogo, subiu na madeira e ficou no ponto mais alto, com tudo aquilo em chamas, pregando e louvando a Deus.
E ela cantava aquele cântico dos 3 meninos na fornalha, que diz: obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E ela, ali do alto daquela fogueira, louvando a Deus com os braços para cima, e todos se admiravam, choravam, gritavam e não entendiam aquele milagre que acontecia. E aí, em um certo momento, quando ela terminou o cântico, ela virou para todos os habitantes e diz: vocês também bendigam ao Senhor, louvem a Deus, renunciem ao mal e deem glória a Deus. E todas as pessoas davam glória a Deus. E assim essa menina começou a acompanhar outras moças que queriam também se dedicar a Deus numa vida mais piedosa e honesta, e começou a formar uma espécie de um convento, onde elas viviam uma vida de muita oração, de muita austeridade. E quando ela tinha apenas 17 anos, ela, numa doença onde ela sofria muitas dores e a paixão de Cristo, chorando de amor, ela exclamou, pedindo a Cristo que a levasse para junto dele. E foi assim que Deus a recolheu com uma rosa perfumada, com os espinhos da sua rigorosa penitência e com o odor do perfume suave da sua vida de amor, de santidade e de amor a Deus, à Igreja e ao Papa. Então, bendito seja Deus pela vida de Santa Rosa de Viterbo, que Deus seja louvado, que Deus seja bem servido, não só pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, mas por todas as pessoas do mundo inteiro, para que todos em todas as idades possam reconhecer que o Senhor é glorioso e que o seu nome é santo. E que Santa Rosa de Viterbo interceda por todas as moças para que elas conservem a pureza e para que elas sirvam a Deus com o coração puro e com a alma cheia de amor e de esperança. Que Deus seja bendito. Amém.